Eu queria trazer uma reflexão que eu vejo que seja de extrema importância, de forma que possamos refletir sobre essa breve fala que terei aqui antes de lermos a palavra, a respeito de que o que é o culto? Culto ao Senhor é viver para Ele, por Ele e nele. Quando nos encontramos, cultuamos ao Senhor. Quando compartilhamos uns com os outros alegrias, dificuldades, desafios, fraquezas, medos, é um culto ao Senhor. Quando ofertamos e dizimamos, é um culto ao Senhor. Quando louvamos, cantamos, bendizemos o seu santo nome, é um culto ao Senhor. Quando lemos a palavra, é um culto ao Senhor. Quando oramos, é um culto ao Senhor. Qual que é o propósito de compartilhar esta reflexão? É porque todas as Escrituras nos mostram exatamente isso. Que nós nascemos e fomos feitos para louvar e adorar a Deus a respeito de todas as coisas. Quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Se nós seguirmos esta orientação bíblica, esse ensinamento bíblico, isso vai modificar toda a nossa forma de proceder e de entender o céu. E, acima de tudo, a forma pela qual nós vemos a Deus e a forma que Deus nos vê dentro do nosso entendimento. Porque a forma que Deus nos vê é a forma que Ele nos vê. E Ele é um Deus perfeito. Mas a forma que nós entendemos como Deus nos vê faz toda a diferença. Porque nós somos seres relacionais. Eu já havia destacado isso antes. E por sermos seres relacionais, nós criamos expectativas das nossas relações. Nós precisamos ser aprovados uns pelos outros. Nós precisamos. Nós muitas vezes criamos e projetamos nas pessoas aquilo que nós queremos. E muitas vezes não temos a paciência de aguardar aquilo que Deus quer na vida do outro. Exemplo, quando nós temos um ente querido, um amigo, seja quem for, com quem nós temos uma afinidade ou um gosto, e nós queremos muito que aquela pessoa se converta. E devido a essa proximidade, nós compartilhamos muitas coisas com essa pessoa. Não precisa ser tudo, mas um pouco, dentro dessa relação, seja ela qual for. E muitas vezes nós oramos para que Deus converta essa pessoa, e se nós observarmos as nossas expectativas dentro da nossa oração, nós muitas vezes queremos que essa pessoa se converta naquilo que nós queremos que ela seja. Ou para nós, ou até mesmo para o Senhor. Mas não integralmente aquilo que Deus tem para a vida dela, conforme a sua vontade e o seu querer. Isso não é tão simples assim. Isso não é tão fácil assim. Nós somos carentes de aprovações, de aceitação. E nós somos sensíveis também às reprovações. E se você medita naquilo que canta, naquilo que é ministrado ao nosso coração, eu vejo o louvor uma forma que Deus ministra ao meu coração. E eu permito que a minha mente receba a ministração do Senhor, eu permito que o meu coração receba a ministração do Senhor.
E eu permito que aquela palavra venha moldar a minha vida. E, ao mesmo tempo, aquelas palavras são direcionadas do trono de Deus para que eu, na minha insignificância, na minha pequenez, receba do próprio Deus as palavras que Ele merece receber. Quando leio o livro de Salmos e quando muitos de nós recitamos os textos de Salmos, eu fico maravilhado, porque eu vejo um Deus amoroso, sensível à nossa natureza e à nossa situação. Se nós lermos todos os textos de Salmo, nós vamos ver que são pessoas diferentes, vivendo situações diferentes, rasgando o seu coração diante de Deus, e Deus não os reprovando. Não que nós temos ou podemos nos dirigirmos a Deus com irreverência e com falta de temor, de forma alguma. Mas muitas vezes falta para cada um de nós abrirmos verdadeiramente o coração e rasgar e dizer tudo o que sentimos e pensamos. E colocar esses temores diante de Deus como um terapeuta perfeito, a ponto de nos curar. Porque há um lugar onde queremos colocar nossas derrotas, nossos medos, nossos temores, nossos anseios, as nossas dúvidas, a nossa impotência. Esse lugar é o Senhor. E eu peço aos irmãos que nesse instante abram, por favor, a palavra de Deus no Evangelho de João. E hoje não vai ser diferente. Muito obrigado, glória a Deus. No Evangelho de João, capítulo 8, a partir do verso de número 31. Eu tenho dito repetidas vezes, no culto de hoje nós vamos passar por várias passagens. Graças a Deus por isso, e assim sempre será, a não ser que um dia que Deus não queira. Porque se a pregação não for bíblica, ela não é pregação. Ela é outra coisa. Evangelho de João, capítulo 8, a partir do verso de número 31. Evangelho, capítulo 8, dos versos 31 a 47. Evangelho de João, capítulo 8, a partir do verso de número 31. Diz assim: Os filhos de Abraão e os filhos do diabo. O subtítulo já nos mostra que há uma divisão, ou uma separação, e há dois grupos distintos. O primeiro grupo ele chama de filhos de Abraão, e o segundo grupo ele chama de filhos do diabo. Isso significa que a humanidade está dividida entre dois grupos. Não para que uma lute contra a outra. Não que haja discórdia entre a questão humana e nem que haja omissão de ajuda entre uma pessoa e outra. Mas que existe, sim, as criaturas de Deus e os filhos de Deus. Ambos foram feitos pelo Senhor. Ambos têm um propósito eterno de Deus em seu DNA. Ambos, Cristo morreu na cruz para os salvar. Mas o que determina estar em um grupo, em outro, é aceitar a obra de Cristo. O senhorio de Cristo na sua vida. E aqui diz assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. É um grupo específico. Quem são eles? Um grupo de judeus, qualquer um? Não. Os que haviam crido nele. Se vocês permanecerem, situação condicional. Se vocês
permanecerem firmes, onde, como, de que forma? Na minha palavra. Na minha palavra. Verdadeiramente serão meus discípulos. Quem são os discípulos de Jesus? Aqueles que permanecerem na sua palavra. Mas não termina. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A verdade, segundo o texto, não será revelada aos dois grupos. Ela está separada, exclusiva, para aqueles que permanecerem firmes na palavra de Deus. A estes, segundo a palavra, será conhecida a verdade. E a verdade, ao ser revelada, vai libertar os filhos de Abraão, os filhos de Deus, os filhos da promessa, os filhos da nova aliança. Verso 33. Eles lhe responderam, aqueles que estavam ouvindo, judeus: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Eles parecem falar a mesma coisa ou da mesma coisa? Não. O que eles tinham como entendimento de liberdade era o que eles entendiam a respeito da relação de trabalho, de ser escravo ou ser livre. Da relação política entre uma nação e outra, e um povo e outro, quando um é subjugado pelo outro, logo o subjugado não é livre. É cativo ao outro que é dominador. Este era o entendimento. E esta era a exposição de uma dúvida que eles tiveram ao ouvirem uma palavra da verdade, dita pelo próprio Deus. Eu queria muito que os irmãos entendessem isso. Todas as vezes que a palavra for lida, Deus está falando comigo. E não foi esse o entendimento que eles tiveram. Jesus, o Cristo, o que fez todas as coisas, o que sustenta todas as coisas nas suas mãos, está falando comigo. E ainda que eu não entenda, é a verdade. E todas as vezes que eu ouvir, é uma revelação divina ao meu coração. E aí eles não entenderam, eles ficaram, mas eu nunca fui escravo, eu sou filho de Abraão. Vamos ponderar algumas coisas importantes. Em primeiro lugar, naquela época, ou até aquela época, não diferente dos dias de hoje, ainda infelizmente, as pessoas dosam, medem, bênção pela materialidade das coisas. Exemplo, vou mostrar para vocês a minha casa de 4, 5 andares. Deus que me deu esses 5 carros que estão na garagem. Deus que me deu essa lancha. É uma mentira? Não, é uma verdade. É uma pessoa que está glorificando a Deus com aquilo que Deus tem confiado à vida dela. Até aí tudo bem? Estamos juntos. Deixamos aquela visita e o mesmo grupo vai visitar outros irmãos. Um dos irmãos mora num aglomerado. E ele diz: Deus tem me dado esse barraco. E Deus me deu um livramento essa noite, porque o córrego subiu. Vocês acreditam que chegou a
até metade da parede do barraco. E Deus não permitiu que entrasse, porque havia todas as condições para entrar, mas Deus não permitiu. E aí alguém do grupo diz: meu irmão, como pode dizer que isso é uma bênção? Não creio que é da vontade de Deus você morar neste lugar, nessa situação, nessa condição. Olha o irmão fulano de tal, que nós acabamos de sair da casa dele. Ouçam. O que é bênção para você, o que é bênção para mim? Só existe uma bênção, o nome dele é Jesus. Porque tanto que mora na primeira casa quanto na segunda casa, se ambos creem em Cristo e confessam a Cristo, são, no sentido de pertencimento, a uma cidadania celestial. E isso não os define. Não é a calça, não é a blusa, não os define. As pessoas estão completamente tomadas. Oh Deus, tem misericórdia, abençoe em nome de Jesus, seja qual for a situação. Nós somos muito tentados pelos nossos olhos e por aquilo que pensamos e projetamos na vida do outro. Usando deste artifício, eu fiz uma brincadeira em que eu tirei proveito dela para realizar um desejo meu e das meninas. Eu vou contar para eles aqui, vocês nem imaginam. Eu amo cavalo, eu amo cavalo, amo animais, amo. As meninas também. Aí nós fomos no parque de exposição para ver a exposição do Manga Larga Machador. Queridos, eu nunca me senti tão pobre na minha vida, sem nenhuma brincadeira, nem modo de exagero. Você sabe que são pessoas muito ricas, sentadas, tomando champanhe, vendo os cavalos desfilar e diz: eu compro. Sabe quanto custa o cavalo? Em 450, R$1 milhão. E a pessoa fala assim: não, eu compro e compra mesmo, não é modo de falar? Tinha um cavalo lá que custava R$8 milhões. Queridos, cada lugar estava cercado por segurança, 20, 25 funcionários trabalhando, cuidando dos cavalos. Nós descobrimos uma maneira de entrar nos lugares e ver os cavalos, tocar neles. A gente ia lá, pegava a revista do leilão, como se a gente fosse participar do leilão, comprar cavalo de milhões, e com a revista na mão era o passaporte para entrar nos aras. E aí deixava, apresentava o cavalo, como se nós fôssemos comprador. Por que eu trouxe isso? A palavra de Deus diz: não podemos seguir a vida e seguir a Cristo por vista. Por vista. Mas de coração. Porque o dia que a terra não produzir, o dia que a terra tremer, o dia que o mal vier assolar a terra, nós confiamos no Senhor. E não por aquilo que Ele pode nos dar e por aquilo que nós gostamos e que nós nos apegamos aqui na terra. Isso é muito sério. Infelizmente, depois de tantos anos, ouvindo pregações por décadas da teologia e da prosperidade, nós ainda temos um resquício de que nós gostamos daqui
que nós queremos mais daqui, que nós sonhamos com as coisas daqui. E eles estavam falando com a vida eterna, e a vida eterna falando com eles: olha, ouça, permaneçam na minha palavra, se querem ser libertos. E eles eram escravos dos seus sentimentos, do seu próprio entendimento. Eles eram escravos daquilo que os seus olhos desejavam, entendiam. Eles se tornaram escravos dos seus sonhos. Me incomoda muito quando as pessoas dizem assim: acredite no seu sonho, sonhe alto, sonhe e sonhe. Me incomoda. Porque qual é a sondagem da natureza desse sonho? Porque se o sonho são desejos profundos do nosso coração, desejos íntimos do nosso coração, e o nosso coração é severamente enganoso, o certo não é buscar o sonho de Deus para a minha vida. E eles não entenderam. E eles falaram: olha, eu não estou entendendo, você não está entendendo, eu sou livre. Eles se tornaram religiosos. Eram mais presos do que imaginavam. Mais religiosos do que imaginavam. Estavam falando com o céu sem reconhecer o céu. Mas o texto prossegue e diz assim: eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão. O senhor não está entendendo. Vou lembrar da sua pessoa, Rabi, mestre. Eu sou descendente de Abraão. O senhor não conhece meu pedigree? Porque nós descobrimos lá que o cavalo nem tem nome. Ele é filho do campeão. Já viu isso? Como é que chama o cavalo? Tem nome não. O pai é campeão, a mãe é campeã. Quem que é o filho? Não, ele ainda não é nada. Ele não é nada. Quando o cavalo era campeão, parecia final de campeonato de Copa do Mundo. A comemoração. Porque o cavalo que valia 250 mil, quando coloca a faixa, passa a custar 1 milhão. Só que sem a faixa ele não é nada, ele é mais um. E aqui eles estão dizendo: sou filho de Abraão. O senhor não está entendendo. Eu sou evangélico, eu sou gospel. Eu sou lá da Igreja Bíblica da Pampulha. Sério? Eu vim da linhagem lá do pastor Cássio, pastora Silvia. Eu passei aí por gente graúda. Você não está entendendo. Gente que está na televisão porque tem mérito, tem preparo. Vocês não estão entendendo. É sério. E aqui Jesus está confrontando cada um deles. E eles dizem: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo a vocês a verdade. Eu estou falando com vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Tem pecados que são conhecidos, tem pecados que não são conhecidos, chamados pecados da ignorância. E nem por isso deixam de ser pecado. Havia um rei chamado Abimeleque. E ele estava pronto a se deitar com uma bela mulher. Ele tinha feito tudo certo. Ele usou do seu direito real de escolher com quem se deitar. Ele preparou com todas as pompas, tendo uma atitude romântica, elegante, cordial. Fez um cerimonial glamuroso, com pompas, honrando a jovem, linda. Só que o Senhor veio em sonho e disse: eu vou destruir a sua vida se você deitar com essa mulher.
E ele ficou assombroso. Senhor, eu estou aqui com sinceridade no coração. Essa mulher chama Sara. E ele disse, mas foi o irmão dela que me apresentou. Só que o irmão dela era marido dela, Abraão. E ele perguntou assim, Senhor, eu destruirei. O Senhor destruirá uma nação inteira, condenando injustamente. O Senhor estava mostrando para ele, eu estou te falando a verdade. Agora você já sabe. Ainda que os homens mintam, eu estou te falando a verdade. A verdade é revelada no íntimo, porque os ouvidos enganam. A interpretação humana engana, mas o que vem do trono do Senhor é verdade. É verdade. Abraão, com medo de Abimeleque, informou a Abimeleque que Sara era sua irmã. E Sara, não querendo colocar Abraão em risco pela mentira, confirmou, pois eram meio-irmãos. E assim eles se apresentaram. E olha a justiça de Deus, o amor de Deus. Não toque em Abraão, pois é meu filho, é meu profeta. Deus poderia ter eliminado com Abraão naquele momento. É meu filho, é meu profeta. Não toca nele. Já parou para pensar quantas vezes Satanás foi levar queixas a Deus a nosso respeito pelos nossos pecados, cometidos pela ignorância ou não? E Deus tem nos poupado. Conhecereis a verdade vos libertará. O oposto disso está escrito em Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Quem está sendo destruído? Qualquer povo? Não. O meu povo. É possível o povo de Deus perecer? É possível. Quando lhe falta o conhecimento, quando lhe falta a verdade revelada em Cristo. Eu queria abrir um parêntese, porque até que eu feche essa pregação, queria falar sobre a nossa relação com Deus, porque conhecer a verdade revela a pessoa de Deus. Revela algo que precisamos conhecer, que é a nossa própria pessoa. Nós precisamos nos conhecer. E conhecer as leis espirituais. Eu já até brinquei com algumas pessoas, não sei se eu fiz isso de púlpito, que eu gostaria de participar, brincando, lógico, desses programas de sobrevivência. Sabe, já viu na floresta, em lugares, para que eu conheça o meu limite. É difícil alguém conhecer o seu limite. Seu limite psicológico, seu limite emocional, seu limite físico, seu limite intelectual, de conseguir sobressair, sobreviver. Importante. É verdade. Eu gosto, tanto é que quando eu posso, eu gosto de assistir. Se aprende. Mas, amados, quando nós não nos conhecemos, nós não conhecemos os nossos limites e passamos a brincar com os nossos limites e passamos a tentar a Deus. Aí eu dou conta. Cuidado. Não confie. Não faça isso. Ao mesmo tempo, eu fico pensando que quantas vezes, ao longo de décadas,
os púlpitos têm subestimado a capacidade da igreja e, ao mesmo tempo, não têm fortalecido a igreja. Do que eu estou dizendo? Nós estamos no tempo dos fins, isso é fato. Isso não é um modo de dizer, nem a modinha gospel do momento. Se o Senhor não vier nessa geração, eu creio que não passará da próxima pelos sinais, não é achismo, pelas evidências das comprovações bíblicas. Diante de tantos sinais, eu não acho correto nós vivermos em prol de evidências materiais, mas sem deixar de ouvir a voz de Deus e sem deixar que a voz de Deus nos guie. Do que eu estou dizendo? Sempre existiu na humanidade as teorias da conspiração. Elas sempre existiram. Por quê? Porque elas são reais, é óbvio. Umas são lendas, outras são reais. A maioria são reais. E elas brotam e se desenvolvem por meio da maldade do coração do homem. Se o homem conspira contra outro homem, se uma nação conspira contra outra nação, se um grupo conspira contra outra nação, isso é a maldade do coração do homem revelada por meio dos seus atos e intenções. Queridos, nós nunca tivemos um momento na face da Terra tão desenvolvida tecnologicamente e com informações tão facilitadas, pelo menos a nós onde estamos. Não me refiro a determinadas tribos isoladas. Vocês estão percebendo o movimento político ou geopolítico do mundo e do Brasil. Nós estamos percebendo, mas nós temos que ter a confiança no Senhor, que Ele é a nossa salvação. Agora, o que eu quero dizer? Que ignorar os sinais também eu vejo como algo terrível. E eu compartilho com alguns irmãos sobre o que nós estamos vivendo e como as coisas estão andando. E nós devemos estar muito atentos à verdade, porque é ela que vai determinar. Eu me lembro, quando eu me converti aos 15 anos, estou com 46. Desde aquela época parecia loteria, parecia aposta. Quem vai ser o anticristo? Quem vai ser a besta? Cada hora era um. Vocês também já devem ter ouvido falar sobre isso. Mas isso não significa, irmãos, que tais coisas não são reais e que não vão acontecer. No primeiro século da Igreja de Cristo, no primeiro século, a igreja, crianças, adolescentes, jovens, adultos e os mais velhos, sabiam das arenas que os leões comiam os cristãos. Eles sabiam. Eles ainda assim serviam a Cristo. Ainda no primeiro século, quando Nero fez aquela loucura, colocou a culpa em todos os crentes e recolheu diversos e os incendiaram vivos, mergulhados em pinches. Nós sabemos que muitos foram crucificados. Nós sabemos que muitos sofreram horrores, torturados. Nós sabemos, queridos, e hoje parece que nós queremos poupar essa geração da verdade. Como vão amadurecer se estiverem alienados da verdade da palavra de Deus e da verdade da palavra de Deus sendo concretizado pelos sinais que nós temos nos dias de hoje? Isso eu acho muito importante. E isso eu queria compartilhar um pouco com os irmãos. Porque se nós não conhecermos a Deus, essas informações como eu posso dizer, nos enfraquece, nos confunde. Ao mesmo tempo, se nós não conhecemos a nós mesmos, nós nunca saberemos como estamos realmente. Porque se nós observarmos os discípulos, por mais fracos, se nós observarmos, os discípulos não tinham currículo para serem quem eram. E ninguém tem uma vida para ser aquilo que Deus nos chamou para sermos.
Ninguém tem. Se você vê Pedro diante dos seus inimigos e dizendo, olha, eu não aceito ser crucificado como o meu Senhor, porque eu sou muito menor que ele. Eu sou tão menor que ele, que eu não sou digno da morte que ele recebeu. Por isso, eu peço que eu seja crucificado de cabeça para baixo. Ele foi crucificado de cabeça para baixo, a pedido dele. Sabe quem é esse Pedro? Aquele que negou Jesus 3 vezes. Aquele que chutou o balde, foi pescar nu e levou consigo todos os discípulos. Aquele que afundou enquanto andava pelas águas, porque não creu. Este é Pedro. Quem somos nós? Nós somos vários Pedros, com as nossas fraquezas. Mas em nenhum momento Jesus deixou de dizer para ele, olha, eu vou me entregar no lugar de vocês, eu serei duramente castigado, eu serei crucificado, eu vou morrer, eu vou ressuscitar dentre os mortos. Jesus nunca deixou de falar a verdade para eles. Parece que a verdade dos dias de hoje, dos dias de amanhã, ou dos próximos dias, está transformando numa ficção. E essa é a estratégia de Satanás. Se você perceber a linha política dos dias de hoje, eles estão tentando transformar toda mentira em verdade e verdade em mentira. Beira o absurdo. E eles estão tão cegos nos seus entendimentos, cegados por Satanás e por rebelião a Deus, que é difícil até conversar e discutir qualquer coisa. Agora, nós estamos firmados em quê? Na verdade? Só há uma verdade, ele chama Cristo. Só há uma verdade, é a sua palavra. Nos dias de hoje, o povo tem sido destruído porque lhe falta o conhecimento. Como acontece essa destruição? Eu vou ser muito sincero para os irmãos. Há anos atrás, a pobreza era vista como uma maldição, como eu disse, o exemplo do judeu e o exemplo daquele grupo fictício que eu criei, das visitas às casas. Mas quando nós vemos enfermidade, tem muito crente que vê como derrota. Acidente como derrota. Perdas como derrota. Isso não são derrotas. São coisas da vida. Satanás quer inverter o valor das coisas. Satanás quer inverter o valor das coisas. E o que é vitória para nós? Nós confundimos com coisas boas. Vitória é quando conquistamos um prêmio. É uma vitória. Isso é coisa boa. Vitória é quando somos curados. Isso é coisa boa. Vitória para Deus é coisas eternas, onde o ladrão não rouba, a traça não corrói. Olha Paulo como terminou. Paulo foi um fracasso diante da teologia dos dias atuais. Pedro, então, foi terrível o ministério de Pedro. Estevão, custava nada negar Jesus ali, pedir perdão meia hora depois e ter mais 10 anos pregando o evangelho. Bobinho demais, né? A Bíblia diz que Estevão, ao olhar para o céu se abriu. Ele viu o Cristo ressurreto no seu alto, sublime trono, de pé para receber, de pé. Jesus o recebeu de pé. A Bíblia diz que enquanto ele tomava pedrada para a morte, talvez um aqui e outro já tomou uma pedrinha, uma pedrada, mas ele tomava pedrada de multidão para a morte com ódio.
E enquanto tinha lucidez, ele orava para que Deus não imputasse aos seus assassinos aquele pecado. A mesma oração que Jesus fez. Ele se tornou igual a Cristo. Paulo, em Roma, foi bater. Quando ele estava desfalecido, pararam de bater porque tinha certeza que ele estava morto. Veio alguém e o socorreu. De repente ele tomou uma força de ânimo. Teve que ser cercado e cuidado pelos soldados romanos. Quando perguntaram para ele o que aconteceu, ele voltou a pregar o evangelho para aqueles que queriam matá-lo. Amar os seus inimigos. Ele se tornou igual a Cristo. E nós estamos nos tornando igual a Cristo? O que tem nos distraído? O propósito de Deus, a vitória de Deus é quando nós nos tornamos igual a Cristo. E quando nós nos tornamos igual a Cristo, e nós nos desligamos da terra, aquele que reina para sempre se levanta para nos receber. O que adianta os homens da terra, as glórias da terra se levantarem, ou nós nos levantarmos para recebermos as glórias da terra, se aquele eterno não nos receber? Era o que os judeus estavam dizendo para Jesus. Jesus, eu sou filho de Abraão, você não está entendendo não? Você esqueceu do meu currículo? Esqueceu do meu pedigree? Eu sou cavalo, puro sangue, machador, filho de campeão. E nós estamos assim. Às vezes você conversa com a pessoa, não, porque meu bisavô era crente, meu avô era crente, meu pai era crente, eu sou sobrinho de crente, todo mundo é crente. E eu estou na bênção, irmão. Você duvida? Ai, que bom, irmão. Graças a Deus por você. Estou muito feliz, né? Eu não estou sabendo que Jesus tinha bisneto, tataraneto, sobrinho. Eu sinceramente, essa linhagem aí não corresponde, não. E nós estamos depositando todas as nossas energias naquilo que não está alinhado à vontade de Deus. O escravo não tem lugar permanente na família. Jesus está falando com eles. O escravo do pecado não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Verso 36, portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Quem pode nos libertar? Só Jesus. Só Jesus. Se o filho vos libertar. Não é a campanha, não é a oração do irmão, da irmã, por mais abençoado e abençoado que seja. Não é um ato de bondade da minha parte, ainda que esteja certo agir com bondade, com justiça, com misericórdia. Ainda assim não é isso. Verso 37, eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Jesus olhou para eles e falou assim, eu sei, eu entendi. Vocês são filhos de Abraão. Ah, tá, eu entendi. Ok. Contudo, mas, porém, entretanto, todavia, contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Como é que é o negócio? Vocês são filhos de Abraão, mas vocês querem me matar. Vocês são filhos de Abraão, mas vocês querem tirar minha vida. Vocês são filhos de Abraão, né? Vocês vão para o céu. Mas vocês são... Quem são? Mas vocês querem matar o pai de Abraão. É isso? É isso mesmo? Contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Às vezes, porque um dia nós éramos inimigos de Deus. Romanos afirma isso. Nós éramos inimigos de Deus. Inimigos de Deus. E Deus nos amou ainda inimigo dele. E aqui está dizendo
porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Onde não existir lugar na nossa vida para receber a palavra de Deus, não seremos diferente desse grupo. Não subestime a verdade da palavra de Deus. Qual o lugar que Deus tem na nossa vida, no nosso coração? Qual o lugar que a palavra de Deus tem no nosso coração? Esse é o propósito da Igreja de Cristo. Conhecer o seu Senhor, amar o seu Senhor e proclamar o amor do seu Senhor. Parece que muitas congregações perderam o foco. Mas Jesus continua. Eu estou dizendo o que vi na presença do Pai. E vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. Quem nos governa? As tradições, os conselhos humanos ou a palavra de Deus? Dispensemos os conselhos dos nossos pais? Não. Mas a verdade absoluta habita na palavra de Deus, na revelação da palavra de Deus. É aí que habita. Abraão é o nosso pai, responderam eles. Disse Jesus, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. E para nós, qual seria a pergunta? Se vocês são filhos de Deus, vocês precisam ser igual a Jesus. Eu fico perguntando, Senhor, mas falta muita coisa que eu preciso ser parecido com Jesus. Eu queria tanto que as pessoas vissem Jesus na minha vida. E eu sei que essa é a sua vontade. Mas tira de mim, Senhor, tudo que está impedindo, para que a sua vontade cumpra em mim. Para que eu pare de julgar os judeus dessa época. A história desse texto. E eu viva a palavra de Deus. E eu ouça essa palavra vindo da boca de Cristo. Para a minha libertação e a minha salvação em Cristo Jesus. Prostraram-se eles. Nós não somos filhos ilegítimos. Eles ficaram com o ego ferido. Eles ficaram com o ego ferido. Eles ficaram com o ego ferido. Nós não somos filhos ilegítimos. Eles ficaram com o ego ferido. Quantos crentes com ego ferido e quantas e quantas e quantas pregações que inflamaram o ego dos crentes. Você é capaz, você é demais, você é mais que vencedor, atolado no pecado. Você já é mais que vencedor, fazendo nada para Cristo. Deus vai te dar esse caminhão de bênção, é só você crer. E todo mundo pedindo o caminhão do Faustão de bênção, de prêmio, de fartura, de presente. Tem muito mais crente no dia de hoje se atolando pelas riquezas do mundo dada por Satanás do que por pobreza. É sério. É sério isso. Conheci uma jovem, uma bênção, uma jovem, estudante, estudiosa, trabalhadora, já estava
finalizando o curso, eu já tinha finalizado o curso de administração, tinha entrado num banco internacional, já tinha alcançado, ou estava para alcançar a gerência, e ela não tinha carro. E ela começou a pedir aos irmãos, às irmãs, à mãe, o grupo de oração que a mãe pertencia, que minha mãe pertencia também, pedindo carro, porque com o carro ela poderia fazer o que já fazia, agora ia a muitos cultos e ganhar tempo. Não voltou mais em culto depois que ganhou o carro. Não voltou para a igreja mais. Casou-se com um incrédulo. Eu não posso afirmar aqui, sob hipótese nenhuma, se o carro foi dado por Deus ou não. Mas eu posso afirmar que o carro não foi bênção. Dentro dessa ótica. E dentro desse resultado. Pedi e pedi mal. Porque não sabem pedir. Só existe uma possibilidade de nós pedirmos mal se nós não conhecemos a vontade de Deus. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Então eles se prostraram. Nós não somos filhos ilegítimos, eles ficaram com o ego ferido. O único pai que temos é Deus. Mas Jesus já havia confrontado eles. Se vocês parecessem pelo menos com Abraão, vocês fariam o que Abraão fez. Mas disse mais, disse-lhes Jesus, se Deus fosse o pai de vocês, eu nunca vi uma palavra tão dura. Se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou, porque a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo? Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não o ouvem porque não pertencem a Deus. Pai, nós só temos a Ti, ó Deus. Nós só temos a Ti. E não existe nada além de Ti. Só existe dois grupos, Senhor. O grupo dos filhos de Abraão, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Não deixa-nos vacilar, Senhor, em nome de Jesus. Arranca pelo Teu poder tudo que nos impede de ouvirmos e aceitarmos e vivermos a Tua palavra, Senhor. Arranca de nós todo o ego inflamado, toda mentira, todo engano, toda ilusão, toda frustração, todo vislumbramento com o mundo, todo apego com o mundo, toda vontade de viver essa vida perdida na terra. Deus, em nome de Jesus, não somos melhores que os outros nossos irmãos, livra-os também, assim como o Senhor tem nos livrado e está nos livrando. Fala conosco, assim como o Senhor, ó Deus, falou com o Teu povo em todo o tempo. Em todo o tempo. Senhor, quebranta o nosso coração, dobra-nos, ó Deus, a Ti e em Ti e por Ti.
Espírito Santo de Deus da promessa, faça a tua preciosa e poderosa obra em nossas vidas de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e faça isso com todo o corpo de Cristo sobre a face da terra, porque nós temos um dado triste e terrível de que a população desta nação, metade está na igreja e a outra metade está fora da igreja. E nós sabemos que essa metade que está dentro da igreja, não necessariamente ela está dentro do corpo de Cristo. E no centro da tua vontade, endireita-nos, ó Deus. Tende misericórdia. Onde estão os profetas para denunciar o pecado? Onde estão, Deus? Estamos tantas vezes com medos e ocupadíssimos com coisas vãs. Estamos muitas vezes completamente distraídos por coisas completamente fúteis, inúteis, temporárias e completamente fora da tua vontade. Endireita-nos, ó Deus. Deus, tem de misericórdia das nossas vidas. Mas, Senhor, Tu sabes das nossas fraquezas. Senhor, Tu sabes, ó Deus. Tu sabes, ó Deus, tem de misericórdia. A começar dentro de cada um de nós, completa a Tua obra, Senhor, na nossa casa, na nossa família, Senhor, tem de misericórdia, Deus, Tu sabes o quanto eles são preciosos para nós e para Ti. Não deixa tardar essa bênção, Deus. Não permita que o nosso coração venha adoecer pelo tardar da bênção, mas nós sabemos que a bênção alcançada no tempo certo é refrigério para a nossa alma, é um bálsamo, é uma cura, é um alento, é um novo ânimo, Senhor. Em nome de Jesus, cada irmão, cada irmã que se encontram desanimados, ó Deus, renova as suas forças na força do Teu poder, da Tua graça. Ó Senhor, nossos irmãos que passaram por tantas tribulações, perseguição, Deus, 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 Deus. E há muitos que passam agora, nesse instante. Deus, nós não sabemos o que eles têm passado. São lágrimas ocultas. E nós nos distraímos com tanta pequenez, com tanta bobagem, com tanta mesquinharia. Deus, tem de misericórdia, Senhor. De buscarmos o Senhor como uma espécie de Papai Noel, ainda que nossos lábios confessam que nós não cremos em Papai Noel, mas nós muitas vezes agimos e, ó Deus, misericórdia, Deus. Obrigado por não nos consumir, ó Deus. A Bíblia diz que o bom soldado, uma vez alicerçado e alistado na sua guerra, não pode se ocupar com outras coisas. Deus, em nome de Jesus, alinha-nos, ó Deus. Alinha-nos, ó Deus. Fortalece-nos, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que possamos ousadamente, com intrepidez, orarmos como Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É uma decisão. É uma decisão, é uma posição, é uma postura, é uma confissão, é um compromisso. E nós sabemos que tudo mais vem de Ti.
Mas nós nos dispomos, ó Deus, nós nos colocamos na Tua presença. Toca na nossa mente. Colocamos no altar do Senhor, no altar do sacrifício, as nossas vontades. Nós colocamos a nossa vontade no Seu altar, Senhor, para que a Tua vontade reine na nossa vida. Fortalece-nos, ó Deus. Que cada irmão, cada irmã, ao deitarem, tenha um sono reparador, restaurador, mas que tenham sonhos proféticos, sonhando com as coisas eternas, com as coisas sublimes. Que as mulheres e os homens dessa congregação profetizem. Profetizem a Tua palavra. Que as profecias libertem os cativos, curem os enfermos, dê novo ânimo aos desanimados e denuncie toda sorte de pecado, para que haja arrependimento e santidade no corpo de Cristo. Que o nosso compromisso seja contigo. Que a santidade seja a nossa bandeira, seja a nossa meta, o nosso alvo. Que o nosso viver, o nosso respirar, seja para o Seu louvor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós renovamos, ó Deus, o nosso compromisso contigo. Essa pandemia abalou a muitos em tantas esferas. Tentou amordaçar a igreja da sua comunhão, da anunciação da palavra, das visitas. Senhor, em nome de Jesus, amarra esse demônio e todas as suas obras, pois ninguém detém o poder de Deus, a sua obra e a sua vontade. E ainda que haja lugares que não possam ser visitados, que os anjos do Senhor visitem esses lugares, anunciando a Tua glória e a Tua salvação. Ninguém pode deter a oração do povo de Deus. Ninguém pode suprimir a vontade de Deus e o seu agir. Deus, em nome de Jesus, essa guerra espiritual que estamos vivendo, Deus, em nome de Jesus, nós declaramos a Tua vitória. Nós declaramos a derrota de Satanás, das suas obras. Em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor, para que verdadeiramente venhamos conhecer quem Tu és, para que a Tua glória manifeste a nossa natureza
para que ela seja transformada como a tua. E que a tua palavra sejam as leis espirituais da nossa vida. Fortalece-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Coloca no nosso coração, Senhor, a alegria da tua volta. O desejo do nosso encontro contigo, ó Deus. Inflame o nosso coração com desejo ardente de te ver e te contemplar. Em nome de Jesus. Tira tudo que não provém de ti, Pai, de cada mente, de cada coração. Todo ensinamento errado, contrário à tua palavra, caia por terra em nome de Jesus. Revele a cada coração, Deus, o valor que cada um aqui presente tem para ti, ó Deus. Em nome de Jesus. Que esses parâmetros fundamentais da vida sejam alinhados aos parâmetros do Senhor, pela régua do Senhor. Em nome de Jesus. Cura, Senhor, em nome de Jesus. Quem está precisando de cura, fortalece, Senhor, e revigora o cansado. Dá alegria, Senhor, ao triste. Em nome de Jesus. De Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, vamos intensificar nossas orações nessa semana, uns pelos outros, pela nossa comunidade. Tem irmãos que estão sofrendo em silêncio, cada um com as suas dificuldades. Vamos separar um dia da semana de jejum em favor da comunidade. Eu creio que esse tempo foi um tempo de Deus e um tempo de restauração, que Ele está começando hoje e que o Senhor vai nos fortalecer como um grande exército para a obra que Deus tem na nossa vida, através dessa comunidade onde ela foi plantada e aonde o Senhor quer nos levar. Isso para mim está muito claro, muito claro. Durante a palavra, eu lutava com a minha mente para fixar naquilo que Deus falava e naquilo que eu tinha. Eu escrevi um sermão e eu só usei 2 textos, tem 2 folhas de textos. Mas ao mesmo tempo viam tantas coisas na minha mente, no meu coração, daquilo que cada irmão estava passando, que eu espero que a palavra de Deus venha cumprir com o seu propósito na vida de cada irmão, cada irmã. Talvez cada um de nós estejamos passando por algo e você esteja achando que está sozinho ou sozinha. Não está. Eu estou me referindo a uma companhia celestial e a um corpo de uma comunidade que vive o Evangelho.
Deus tem uma obra tremenda através das nossas vidas como comunidade. Mas essa obra só será realizada quando nós formos fortalecidos. Nós precisamos ser fortalecidos na palavra, na oração e na vida da palavra, ou vivendo a palavra. Essa situação não é somente nossa, né? Nós sabemos que o mundo está passando, o Brasil está passando. Cada um passou de uma forma, e a igreja é do Senhor, e Ele está cuidando do seu povo e da sua igreja. Mas eu creio que é um momento de restauração da igreja. Eu não brinco com a palavra, eu estou dizendo, nós estamos a caminho do tempo dos fins. Antes das tribulações, virá um grande avivamento. Não existe avivamento sem santidade e fortalecimento. Vai haver uma grande colheita, porque nos últimos dias seria derramado o Espírito Santo de uma forma que nunca aconteceu antes. Isso significa que vai haver conversões, arrependimento. Porque se cada um de nós estamos passando por luta e por dificuldade, tem irmãos lá fora, o mundo está se matando. Eles já chegaram numa depravação de pecado tão absurda que nem eles estão suportando o buraco do pecado que eles estão vivendo. É como se o Senhor restaurasse a rede da pesca. Eu não sei se vocês já viram uma pesca. Se os pescadores não checarem e cuidarem bem do barco, das linhas, das varas e das redes, não precisa nem ir. Porque se as redes estiverem furadas, não vai valer de nada. Se o barco estiver furado, vão morrer. E se as linhas não tiverem cumprindo o seu propósito, não tiver vara, não vai pescar, não se pesca com um grito, nem chamando o peixe. Vem, não é assim que se pesca. A Bíblia nos mostra isso. Então eu queria que os irmãos guardassem essa palavra no coração. Tomasse como uma palavra de Deus para as nossas vidas. E nós agíssemos a partir de agora, a partir de um alinhamento que Deus está nos trazendo uma direção, para que todos nós sejamos fortalecidos. E uma vez fortalecidos, possamos trabalhar para o Senhor. E o Senhor da seara há de trazer mais obreiros para a sua obra. E cumpriremos cabalmente, segundo a misericórdia de Deus, com o propósito de Deus nessa terra. Não seremos mais uma igreja, não seremos um clube social gospel, não seremos um grêmio gospel, seremos um corpo vivo de Cristo, que ama a palavra, que ama o seu Senhor, que ama o seu Deus, que vive a sua palavra, que zela pela santidade, que é destemida, que é corajosa, que é ousada no Senhor, mas que é ungida. Em nome de Jesus, tenham liberdade de louvar o Senhor. Louve com todo o seu corpo, com toda a sua voz. Louve em línguas. Louve, não tenha vergonha do Senhor. Não tenha vergonha. Tem gente que está tímido para falar em línguas. Tem gente que está tímido para orar. Tem gente que está tímido para dar glória a Deus. Graças a Deus nós temos nosso irmão Jorge para nos animar. E os irmãos também. Não nos envergonhemos do Evangelho, é o poder de Deus para salvar os perdidos.
É o poder de Deus. Nós precisamos de poder que vem do alto. Nós precisamos de revestimento de poder. Mas nós temos que abraçar o Evangelho. E não ter vergonha do Evangelho. Se nós tivermos vergonha de louvar a Deus aqui, que não há muito mais vergonha nós vamos ter de louvar lá na rua. E muito mais vergonha de falar do Evangelho no nosso trabalho, na rua, na padaria. Por que a maioria das pessoas tem vergonha de proclamar o Evangelho lá fora? Porque se você entrar lá nas congregações, você tem vergonha de cultuar junto, entre irmãos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora do nosso único e suficiente Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus e a doce comunhão com o Espírito de Deus seja com todo o povo de Cristo sobre a face da terra, até a vinda triunfal do nosso Senhor e Salvador Jesus. Deus abençoe a todos. Tenha uma semana muito abençoada. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.